sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como prometido, eu tô aqui hoje pra te ensinar a manusear a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se você perdeu o outro vídeo, que saiu na quarta-feira de 2 de setembro, você vai clicar aqui que vai ter o primeiro vídeo do mês da Bíblia, que é o que a gente tá fazendo aqui nesse canal, onde a gente vai passar o mês inteiro falando sobre a Bíblia, como manusear, um pouquinho da história dela, vai ter desafios aí, enfim. Você vai ter que ativar essa notificação aqui embaixo pra tu não perder, ouviu? Senão tu não vai receber esses vídeos. Então ativa esse sininho de notificação e se inscreve no canal pra não perder nadinha, tá? Ah, e deixa seu like também e compartilha pra todo mundo que tu conhece. Então assim, bora logo pro vídeo? Poder entender sobre como manusear a Bíblia, é importante ressaltar que a Bíblia é um livro mais complexo, né? Então é um pouquinho mais difícil de mexer, porque tem algumas coisinhas que você tem que saber antes de começar a estudar, antes de começar a manusear ela. E uma coisa que a gente tem que ainda levantar as mãos pro céu e agradecer é que hoje a gente tem a facilidade de ter uma Bíblia montadinha aqui, prontinha, é só a gente abrir, e a internet também, que ajuda pra caramba. Sabe por quê? Imagina, num tempão aqui atrás, a dificuldade que não era pra mexer na Bíblia. No outro vídeo, se você perdeu, vai ali rapidinho assistir e volta correndo. Mas não deixe de assistir esse vídeo aqui também, que é muito importante, hein? Bom, naquele vídeo a gente falou que a Bíblia, ela nem sempre foi assim, divididinha assim, bonitinha, que ela foi escrita em pergaminhos, ela foi escrita em tudo quanto é lugar. E aí imagina a dificuldade do povo quando começou a juntar tudo isso, né? Porque não era fácil, você se perdia. Hoje em dia, eu sei que você aí que tá me assistindo é como eu. Quando eu tô lá no grupo de oração, quando eu tô na missa, que preciso da Bíblia, o pessoal fala assim, abre lá em Isaías. Gente, é uma correria. Eu saio correndo essa Bíblia inteira, corro pro lado, corro pro outro, e não acho. Olha que legal. Eu sou assim, eu vou pesquisando, catando, e nunca acho que eu tô pesquisando. E aí, quer dizer, até acho, mas demora um tempão. Então imagina naquele tempo que a gente não tinha a Bíblia divididinha assim do jeito que é. Aí foi pela dificuldade que surgiu um tipo de organização. Porque do jeito que tava não dava pra continuar mais. Você falava assim, vai lá no livro de Mateus, por exemplo. Você ficava assim, poxa vida, onde eu vou achar isso? Eles ficavam folheando, não achava nada. E aí, ainda mais pegar o trecho, né? Até você achar o trecho, já tinha acabado até o que estava acontecendo ali. Então foi por essa falta de organização que foi criado o capítulo e versículo, que é o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, né? Que é uma das principais coisas aqui da Bíblia, porque é a partir dele que você encontra as coisas pequenas. Por exemplo, a Bíblia, ela é dividida em basicamente 2. De 72 capítulos, ela é rachada meio que no meio, sabe? É 27 pra um lado e... não sou boa de matemática. Pera aí, eu sou mais ou menos, né? Mas João, 72 menos 27 do Novo Testamento. Os outros... eu vou conseguir, calma. Ai, tô nervosa, gente, peraí. Vai 6, não, fica 6, vai o 2, 1, 12. 12 tira 7, fica 5. 6 menos 2, fica 4. 40 e quanto mesmo? 5. Os outros 45 capítulos ficam pro... é isso que eu vou falar agora. A Bíblia é dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Testamento não. A gente tem essa divisão porque no Antigo Testamento é onde é falado a história da criação do mundo, a relação de Deus com as pessoas. E aí é uma parte assim, meio que de promessa. Porque começa a aparecer os profetas falando que vai vir um Messias que vai salvar todo mundo, mas fica naquela expectativa. Quem é o Messias? Quem é esse cara? Quem é esse rei? E aí é mais ou menos aquela expectativa. Já o Novo Testamento é aquele que conta a vida de Jesus. Aí chegou na parte boa. A paixão, morte, ressurreição, o legado que Cristo deixou, enfim. Tudo sobre Cristo tá ali, você vai encontrar no Novo Testamento. E aí, a Bíblia ainda é subdividida em outros detalhes, mas eu vou falar primeiro de uma coisa que é mais importante ainda. Porque precisava de uma organização ainda maior, porque só em Antigo e Novo Testamento ainda não funciona tão bem. Então foi dividido em capítulo e versículo. Sabe quando tu abre sua Bíblia? Ó, abri aqui minha Bíblia. Deixa eu catar um livro
aqui. Livro da Sabedoria, por exemplo. Tá vendo esse número aqui, grandão aqui? Olha aqui, ó. Esse grandão aqui, ele se refere aos capítulos. Os capítulos são os números maiores, onde vão ser os primeiros a serem citados. Por exemplo, abre sua Bíblia em João. Aí, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo do livro que eu tô aqui. Livro da Sabedoria. Em cima, no caso da minha edição da Ave Maria, não sei se tem alguma diferença para outras edições. Mas aqui em cima aparece o nome do livro que você quer e aparece esse número grande. Esse número grande aqui é o capítulo. E aí, foi quem que criou? Foi um clérigo inglês, né? Mas não vou pronunciar o nome dele porque eu sou uma negação com nomes. Então, deixa quieto aí o nome dele. Mas ele foi um clérigo que criou essa divisão do capítulo. Só que aí, ele percebeu que ainda assim estava funcionando. Porque ele falava, abre no capítulo 5. Mas qual passagem que tu quer? Porque um capítulo ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, então você nunca sabia direito. Por isso, 300 anos depois, foi criado o versículo, que são pequenos versos, que são subdivididos. Tá vendo? A gente tem o número grandão, que é o capítulo, e tem esses menorzinhos. Opa, cadê o foco? Que são os versículos. Então a Bíblia é toda dividida em capítulos e versículos, sendo que os versículos são pequenos versinhos ali dentro do capítulo, tá? Falo que a Bíblia é rica é porque ela é realmente rica, mas não nessas riquezas da terra. A gente vai fazer agora um tour atualizado pela Bíblia da Ave Maria, que eu tenho aqui. E assim, gente, tem muita coisa legal. Primeiro que a gente já começa assim com vários mapas. Sabe? A gente tem mapa aqui do Oriente Antigo, temos da divisão das tribos de Israel, e aqui são vários mapas, sabe? Pra gente imaginar mesmo como é que era. Tipo, falava assim, Jesus saiu de Nazaré e foi pra Jerusalém. A gente vê aqui mais ou menos a noção da distância, né? Então é muito legal pra gente poder saber mais ou menos o que Jesus passava. E aí a gente tem um índice onde a gente encontra os livros, tá? Então aqui a gente tem as siglas dos livros, tipo LC pra Lucas, MT pra Mateus, entendeu? E aí a gente também tem a página informando tudo certinho, porque é necessário. Como eu falei pra vocês, eu sou perdida. Então se não me falar Mateus 1427, tipo a página que tá, eu nunca vou achar ele rápido, entendeu? Porque eu sou lenta nesse nível, lerda mesmo, eu sou lerda nesse nível. E aí, o que acontece? A gente ainda tem umas divisões que é pra facilitar ainda mais, porque ainda não foi facilitado o suficiente, né? A gente tem outras subdivisões que vão facilitar ainda mais, eu vou te explicar isso agora. Aqueles livros que são chamados de históricos, porque contam a história de alguns povos, tipo, depois da morte de Moisés, a gente tem a história do povo, né, do Egito. Os iniciais também eles foram mais ou menos inspirados por Salomão, que foi um grande rei, que foi um grande exemplo, a gente tem até o livro dele. E aí ele conta mais ou menos uma história ali do povo e tal, umas coisas assim, tá? E aí a gente também tem os evangelhos, que são o marco da Bíblia, e é uma coisa que a gente sempre reflete, são passagens que a gente sempre reflete nas missas e nas celebrações, né? Que são passagens que contam desde a anunciação, porque aqui o negócio é completo. Se não for pra anunciar desde a anunciação até a morte não, desculpa, até a ascensão, e depois da ascensão também, como é que ficou um pouquinho, não é meu evangelho, entendeu? Então o evangelho, ele marca desde a anunciação do arcanjo São Gabriel a Maria até vai indo, sabe? É mais ou menos no infinito, porque conta como um pouquinho da infância dele, tipo, uma parte muito pequena. Tem muito sobre a vida dele adulta. Tem muita informação, muita coisa. Tem milagres que ele fez, tem as pregações de quando ele saiu pra anunciar o reino de Deus. A gente encontra também paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente encontra a ascensão aos céus. A gente encontra Vila de Pentecostes. Então é um livro completíssimo, contando tudo que você precisa saber sobre Jesus. Então se você quer saber tudo sobre Jesus, abre a sua Bíblia que você encontra muita coisa. É claro que a gente tem que sempre buscar fazer uma oração antes pra gente, e também uma pessoa que possa te explicar, te orientar como é que funciona, né? Porque a gente não pode interpretar tudo no sentido literal, porque a gente tem algumas metáforas, então você pode ficar meio perdido aí, né? E aí você talvez não entenda alguma coisa, então... inclusive a gente tem muita parábola também, tá? Que era aquela forma que eu te expliquei no último vídeo, então vai assistir se você não assistiu, criatura, por favor. Atos dos Apóstolos, que conta, mais ou menos uma continuação do Evangelho de Lucas, que conta sobre como é que foi depois que Jesus ascendeu aos céus.
né? Conta como é que os discípulos ficaram, como é que eles saíram pra evangelizar no mundo, umas coisas assim. E aí a gente também tem as cartas, que tem muita carta na Bíblia. A gente tem carta de São Paulo para as comunidades que ele fundou, né? Até pouco tempo a gente estava celebrando aí São Pedro e São Paulo, né? E aí São Paulo fundou muitas comunidades, por isso eu tô dando só o exemplo dele. A gente tem carta de São Paulo aos Coríntios, né? Tessalonicenses, Colossenses, enfim, muitas e muitas e muitas comunidades, porque ele também saía pelo mundo, né? Então ele não tinha como estar ali perto. E aí tem carta dos apóstolos pros discípulos, porque tem uma diferençazinha aí, tá? Se você quiser, eu faço um vídeo completo te falando sobre tudo que você precisa saber sobre os 4 evangelhos que a gente tem. Inclusive o de Lucas, eu diria que é o mais surpreendente, porque ele não viveu com Jesus, mas a partir dos relatos de uma pessoa que conhecia Jesus desde antes dele nascer. Adivinha quem é? Comenta aqui embaixo quem que tu acha que é, porque eu não vou falar não, vou fazer suspense. Se tu quer que eu faça um vídeo falando sobre o evangelho de Lucas, sobre os 4 evangelhos, mas especialmente pelo de Lucas, que tem mais curiosidades e que é um relato de uma pessoa que conheceu Jesus desde sempre, né? Desde que ele nem tinha nascido ainda, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também se você sabe... Se você sabe quem era essa pessoa que conhecia tanto Jesus assim. Quero ver se você conhece bem. E também se você quer um vídeo desses, tá? Foi o nosso vídeo de hoje, minha gente. Não perde, por favor, tá? Os próximos vídeos, porque eles estão imperdíveis. A gente ainda tem muita coisa pra descobrir. Isso aqui é só como você pode mexer. Mas só que você também tem que ter um guia aí pra saber como ler a Bíblia, como entender as coisas que estão, porque tem uma ordem certa aí. Você também tem que se divertir um pouquinho. Por que não aprender e se divertir ao mesmo tempo? Então, um beijão, fica com Deus e eu fui!